Nós vamos começar e vamos ter, então, 3 perguntas básicas, né? Então, a primeira pergunta seria, Eronice, para você falar sobre o seu nome completo, o seu estado civil e qual foi a igreja que te enviou para a Faculdade de Teologia em São Paulo. Meu nome é Eronice Reis Cordeiro, meu nome completo. Eu sou solteira, estou solteira. A igreja que me recomendou foi a Central de BH. Ah, que bom, ele está com fé, né? Porque disse, estou solteira. Que Estou, tá bom. no estado de solteirice, né? Por enquanto, né? Isso, pastor, por enquanto eu tô solteira. Isso mesmo, eu achei bom, profético. A segunda pergunta, Eronice, é para você falar um pouco sobre como você sentiu-se chamada ou vocacionada para o ministério pastoral na Igreja Metodista, fato esse que te levou até a Faculdade de Teologia ao longo desses 4 anos, né, se formando e se capacitando. Então, é falar sobre o seu chamado, sobre a vocação de Deus na sua vida. Primeiro, antes eu nunca pensei, nunca quis ser pastora. Antigamente nunca passou pela minha cabeça ser pastora. Eu gostava de estar no meio dos surdos, comunicando, ajudando os surdos, ensinando. Isso eu gostava muito de fazer. Mas depois eu senti Deus queimar no meu coração. Ele me despertou isso. Eu ainda perguntei, Deus, mas logo eu. Deus ele me chamou. Ele falou para mim, eu falei, não, não, não. Cheguei a resistir, senti um pouco de medo, não consegui entender. Mas como eu, pastora? Mas Deus realmente ele me chamou várias vezes. Deus realmente ele me mostrou o amor dele para trabalhar com a comunidade surda. Então eu acredito que eu vou ser usada nessa área. Chorei muito, eu senti realmente o amor de Deus falar ao meu coração, eu resolvi obedecer, servir mesmo. Não a simplesmente ser pastora, mas eu decidi obedecer a Deus. Eu aceitei o chamado dele para minha vida. Eu me desfiz das coisas que eu pensava que eu queria, da minha vontade, e resolvi ouvir a voz de Deus e aceitar o chamado. Por isso eu vim para São Paulo e estudei. E até aqui eu estou. Realmente agora minha mente está aberta. Eu realmente conheci muitas coisas. Conheço o surdo por ser uma surda. Então, sei como que é estar no meio de ouvintes, sei como usar a Libras, que é a minha língua, para abençoar a vida dos surdos. Então, eu sei que é o meu chamado mesmo, que Deus me chamou. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Coisa bonita, né? Eu gostaria que também agora você nos falasse um pouco, Eronice, de quais são as suas expectativas para o próximo ano, tendo em vista que você vai estar se formando, né, agora em dezembro, e vai voltar, vai receber uma nomeação, e quais são as expectativas que você tem em relação a tudo isso? Tenho muito, minha expectativa é forte, estou um pouquinho ansiosa. Eu fico imaginando como que vai ser, mas eu estou muito feliz por poder pregar a palavra de Deus, pregar para a comunidade, não estou preocupada com quantidade de pessoas, estou realmente, eu quero pregar e obedecer a palavra de Deus, colocar em prática tudo que eu aprendi, abrir as portas para acessibilidade dentro da igreja metodista, através desse chamado mesmo. Então, não é só simplesmente ser pastora, realmente cuidar, fazer a obra com cuidado. É importante eu ir. Então, eu quero ir, quero ser usada dentro da comunidade surda. Então, a minha preocupação mesmo é pregar a palavra de Deus, é isso que eu quero. Amém, graças a Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Ele esteja te usando, e nós cremos que você será
bênção de Deus, não somente para as pessoas surdas, mas para todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, bispo. Amém. Ok, então são essas 3 perguntas, todas as 3 perguntas básicas, né? E louvamos a Deus pela sua vida, viu, Ironice? Não sei se você tem alguma pergunta que gostaria de fazer a mim. Aí já é o contrário, né? Eu quero agradecer, bispo. Ah, tá. Quero agradecer o Senhor. Eu acredito que eu fui lançada aqui, a sua motivação, inspiração. Muito obrigada pela oportunidade de poder estudar aqui na Faculdade de Teologia. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa porta aberta. Muito obrigada mesmo. Que Deus te honre e te abençoe em tudo. Que o Senhor é um homem de Deus, bispo. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Amém. Nós é que estamos alegres, né, com o seu retorno. Há muita coisa para se fazer para a obra de Deus, e nós cremos que você virá para somar junto com a gente nessa obra, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida e o seu ministério em nome de Jesus. Amém. Ok, Janine. Amém. Então, Milena, nós vamos te fazer 3 perguntas, e aí você vai ter tempo para responder todas as 3, tá? A primeira é simples, é você dizer para nós o seu nome, o seu estado civil e a igreja local da 4ª região que te enviou para a Faculdade de Teologia. Tá ok, isso. Meu nome é Milena Bastos Mendonça Novaes, né, eu tenho 30 anos, eu sou casada, né, com o Saulo Novaes, nós não temos filhos ainda, e eu fui designada, né, para a Faculdade de Teologia através da Igreja Metodista Central em Santos Dumont, Minas Gerais. Amém. Agora nós gostaríamos que você nos contasse como você se sentiu chamada, vocacionada para o ministério pastoral. Sim, aconteceu, eu tinha aproximadamente uns 13 anos, 15 anos, eu me senti chamada, né, vocacionada por Deus, mas eu confesso que eu fugi disso porque eu achava, ainda acho, né, mas na época eu via como uma responsabilidade muito grande, que eu não poderia alcançar, que eu não tinha capacidade para isso. Eu me recordo do pastor José Célio, né, que hoje é aposentado da nossa igreja, falando sobre isso comigo, que ele acreditava sim que eu era vocacionada, e eu falando que ele estava ficando doido, que eu achava que eu não era não, que era coisa da minha cabeça. Mas o tempo foi passando, e quando eu tinha 22 anos, Deus reavivou esse chamado, essa vocação, né? 7 anos após a primeira sensação, digamos assim. E aí eu tive um processo de aceitação, de entender mesmo de Deus o que era ser vocacionada, de fato, se Ele estava me chamando para isso, apesar de mim, né? E eu entendi que era uma resposta positiva, né, da parte do Senhor. E aí, em 2015, eu ingressei no POV. Então, foi esse período, eu ingressei no POV, fiquei um ano na espera, né, para poder estar aqui na Faculdade de Teologia, mas hoje estou aqui, né? Já se passaram alguns anos e esse chamado continua ardente, essa vocação continua falando ao meu coração, então eu só tenho que agradecer a Deus por Ele me dar essa oportunidade, né, de poder fazer isso, apesar das minhas limitações, Ele ter me escolhido. E é esse o meu relacionamento com a vocação hoje. Um tema que eu gosto muito, né, que inclusive foi tema do meu TCC, que eu acredito que a vocação precisa ser cuidada para que no decorrer do ministério a gente não se perca, né, no meio do caminho. Amém. Louvado seja Deus, né? Você se sentiu chamada, vocacionada, foi para a Faculdade de Teologia, fez aí o curso durante os 4 anos, vai estar se formando agora
em dezembro. E a terceira pergunta é: quais são as tuas expectativas em relação ao próximo ano, a receber uma nomeação para o Ministério Pastoral, a voltar aqui para a 4ª Região Eclesiástica? As expectativas envolvem muito grande, porque eu gosto muito, não marca a 4ª, é muito porque eu gosto de uma carta fica brincando aqui uns com os outros, né, que é a melhor região aqui na faculdade. Então, eu estou com expectativas altas em voltar à região. Entendo que esse período que nós estamos vivendo de pandemia é um período difícil, e quando eu penso no pastoreado, né, na expectativa de receber uma nomeação neste tempo, eu entendo que é um desafio que talvez nunca passou pela minha cabeça, mesmo quando eu pensei que era muita responsabilidade. Então, eu estou um pouco ansiosa, né, buscando em Deus, assim, descansar em Deus mediante ao futuro, e também descansar em Deus quanto àquilo que os nossos olhos veem, né? Porque os nossos olhos ainda veem uma pandemia, um mundo ainda muito mudado, e eu espero que Deus possa me dar graça para que, quando chegar a hora, poder fazer o melhor possível, né, diante de todas essas situações, e que eu possa corresponder às expectativas de Deus, né? E também as expectativas que a igreja tem a nosso respeito como formandos nesse momento. Amém. Louvado seja Deus, Milena, pela sua vida, poder te conhecer um pouquinho mais, que Deus esteja te abençoando e que a graça do Senhor esteja sobre você. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada, Ayon. Até mais. Bom, nós estamos aqui com o Júnior, gostaríamos de ouvir dele qual é o seu nome completo, seu estado civil, a sua idade e a igreja local que te enviou para a Faculdade de Teologia. Bom, boa tarde, Bispo, boa tarde a quem estiver assistindo aqui depois. Meu nome é Marco Antônio Salgueiro Júnior, Dario Júnior. Eu tenho 26 anos, solteiro por enquanto, casamento chegando agora em janeiro, se Deus assim permitir. Eu sou natural de Leopoldina, Minas Gerais, e a igreja que me enviou foi a Central de Leopoldina, pelo pastor Ramon dos Santos Coutinho. Ele me enviou para o POV e depois para a faculdade. Que bom, Júnior, que bom. Eu gostaria agora que você nos contasse um pouco como foi que você se sentiu vocacionado para o ministério pastoral na Igreja Metodista, e através desta vocação, né, você consequentemente acabou indo para a Faculdade de Teologia e fazendo este curso. Então, conte para nós como foi esse chamado para o ministério pastoral. Bom, eu sempre fui da igreja metodista, né? Nasci na igreja, e nós, como família, moramos 8 anos na Bahia, em Vitória da Conquista, onde nós fomos membros da igreja metodista lá, e lá foi onde eu me senti chamado pelo Senhor, através de uma missionária que estava em visita lá em casa, mas naquela época eu tinha 12 anos, ainda não tinha entendido muito bem. Quando eu regressei a Minas, o pastor Caio, hoje em Divinópolis, não me conhecia. Ele olhou para mim e perguntou assim: "Você sabe que você vai ser pastor?" Eu falei: "Olha, eu já ouvi essa história, sempre todo mundo tem falado, mas Deus ainda não falou comigo." Aí eu comecei a buscar com mais afinco, tinha 16 anos, e um dia o Senhor me respondeu dentro de sua palavra, lá em 2 Timóteo. Ali eu senti meu coração ardendo, o desejo de servir ao Senhor, principalmente dentro da igreja metodista, a igreja a qual eu nasci, a qual quero servir até o Senhor me chamar, né? Espero que demore muito, mas até o Senhor me chamar. E ainda demorei um tempo. Eu fui para o POV apenas com 21 anos, ingressei na faculdade com 22. Nesse meio tempo ainda trabalhei na igreja junto ao pastor Ramon,
e ele foi me acompanhando, né, me orientando sobre a dureza que é a faculdade, como essas questões, e quando nós sentimos que eu estava pronto, nós fizemos todos os trâmites e eu pude ir realizar, né, o curso, terminando esse ano, e servindo hoje já a Igreja Metodista aqui em Tebas, né, Congregação de Leopoldina, como pastor acadêmico, né, uma oportunidade de ouro, né, principalmente nesse tempo de pandemia, foi uma oportunidade de ouro. Sim, bonito, né? Dentro desse princípio, você se sentiu chamado, vocacionado, se preparou, fez o programa de orientação vocacional, foi para a faculdade de teologia, fez esses 4 anos, né, de curso, e agora, em dezembro, você vai estar se formando. E o ano que vem, retornando à 4ª região eclesiástica. E eu gostaria que você falasse, então, sobre as suas expectativas em relação a uma possível nomeação no próximo ano. Como que você vê isso e quais são as suas expectativas? Bom, eu acho que esse é o auge de todo quartanista, né? Esse momento aqui. Como expectativa, eu quero primeiro servir ao Senhor aonde eu estiver, isso é uma coisa, né, clara, e servir a Igreja Metodista onde, na figura do Senhor, achar que eu consiga desenvolver o melhor, e pastorear a minha futura família, que eu estou formando, e a igreja em que eu estiver com dignidade, podendo exercer um trabalho de pastoreio, de ser um líder emocionalmente saudável e obediente ao Senhor, e para servir a igreja na sua caminhada, a igreja metodista, no seu crescimento e na expansão do reino. Essas são as minhas expectativas para a futura nomeação ano que vem. Que bom, Júnior. Deus esteja te abençoando, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que realmente o Senhor esteja, assim, usando sua vida, o seu ministério, usando os seus dons, os seus talentos na sua obra. Deus te abençoe. Amém. Tá? Um grande Amém. abraço. Obrigado. Para você também. Nós estamos aqui com o nosso seminarista. Gostaríamos de ouvir o seu nome completo, a sua idade, o seu estado civil e qual foi a igreja que te enviou para a Faculdade de Teologia. Bom, meu nome é Silas Rafael Coutinho dos Santos, eu tenho 24 anos, a igreja que me recomendou foi a Igreja Metodista Central em Belo Horizonte e meu estado civil é solteiro. Amém. Silas, nós gostaríamos também de ouvir você falar para nós um pouco sobre como foi o seu chamado, a sua vocação para o ministério pastoral, que te levou, né, a ir para São Paulo, a estudar e a se preparar. Como é que foi o seu chamado, a sua vocação? Bom, assim que eu terminei o ensino médio, eu terminei o ensino médio com aquele âmbito de pregar o evangelho, de me dedicar à igreja. Em uma conversa com o pastor Wesley Gonçalves, eu havia informado para ele que gostaria de fazer um curso de missões chamado Informe na época, né? E ele, na conversa comigo, me orientou que fizesse o POV, que tentasse a vocação pastoral, que eu realizasse o POV, para ver o que Deus teria de fato para mim, né? Eu já tinha algumas confirmações, digamos assim, espirituais a respeito do ministério pastoral, mas Deus nunca havia falado comigo. Então, nesse 1 ano de POV, de preparação, eu estava ali me descobrindo, né? E eu comecei um projeto na igreja chamado Fora do Barco. E esse projeto acabou dando muito certo. Nós reuníamos ali todos os sábados uma média de 40, 70 pessoas. Começou a crescer bastante e foi algo muito significativo para mim, muito bom. E
numa certa noite, eu tive a consciência de que era aquilo que eu gostaria para mim. Eu não ouvi uma voz do céu dizendo que esse era o meu chamado, mas eu me entendi e me encontrei naquela vocação de cuidar de pessoas, de estar com pessoas. Aquilo fez total sentido para mim e eu não conseguia enxergar uma outra possibilidade a não ser o ministério pastoral. Quando esse dia aconteceu, esse chamado aconteceu e queimou no meu coração, eu falei com o pastor Wesley, ele me deu muito apoio para poder ir para São Paulo. Eu me senti muito honrado por Deus, me senti muito honrado de verdade por poder estar nesse ministério. Muitas pessoas dizem que elas abriram mão de muitas coisas por conta do ministério pastoral, né? Eu abri mão dos meus estudos, do meu relacionamento, às vezes, né? Mas, na verdade, é que quando eu me encontrei chamado por Deus, eu descobri que eu não tinha nada para abrir mão, que Ele era, de fato, tudo que eu tinha, né? Então, para mim é uma honra muito grande poder estar terminando a faculdade de teologia, uma honra muito grande. Quando Deus trouxe esse entendimento para mim, eu aceitei, eu abracei de verdade. Eu sempre falo isso para o pastor Wesley, né, que eu realmente quis estar lá na faculdade, eu quero estar no ministério, e eu me sinto muito honrado e privilegiado por Deus, e espero estar à altura dessa grande missão, desse grande chamado. Amém. Louvado seja Deus, né? Por você ter contado um pouquinho do seu chamado, da sua vocação. Você foi para São Paulo, se preparou ao longo desses 4 anos e vai estar se formando agora em dezembro. E eu gostaria, então, que você falasse em relação ao ano que vem, quando você vai estar provavelmente recebendo uma nomeação para o Ministério Pastoral. Quais são as tuas expectativas em relação a essa nomeação pastoral aqui na 4ª Região Eclesiástica? Estou bem tranquilo com as nomeações. As minhas expectativas são as melhores, né? Eu creio que Deus ele vai direcionar todas as coisas, assim como ele fez nesses 4 anos em São Paulo. Uma vez eu ouvi de um seminarista que quando nós colocamos a nossa mão onde deveria estar a mão de Deus, Deus automaticamente tira a mão dele. Então, eu confio muito em Deus, eu sei que ele vai escolher o melhor lugar, não um lugar que vai agradar o meu coração, mas o lugar onde o reino dele vai ser manifesto de forma excelente, eu vou conseguir ser relevante para a missão do reino e a expansão do evangelho. Então, estou muito feliz e bem tranquilo quanto às nomeações. Amém. Que Deus esteja te abençoando, viu, Silas? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que o Senhor realmente esteja usando, né, os seus dons, os seus talentos para a obra que Ele tem para realizar através da sua vida. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém.